Olá, gente, sejam bem-vindos para mais uma aula aí do Colune. Meu nome é Natália, eu sou estudante da Universidade Federal de Viçosa e hoje a gente vai conversar sobre esse tema magnífico da biologia, que é sobre a evolução. E eu gostaria, sim, que vocês pensassem o que vem na cabeça de vocês quando a gente fala sobre evolução. Será que tem algum sinônimo para essa palavra? E a boa notícia é que tem sim. A evolução, ela seria uma mudança, mas o que precisa ter para mudanças ocorrerem? Precisa levar em consideração o fator tempo, não é? Não ocorre mudança se a gente não considera o tempo. Então a evolução nada mais é do que uma mudança com o tempo. E não uma mudança pretensiosa, não, ou para melhor ou para pior. É só uma mudança, tá bom? Então, o conceito de evolução biológica corresponde ao processo de mudança das características hereditárias, ou seja, das características herdadas de uma população de seres vivos de uma geração para outra. Por que de uma população? Porque são as populações que representam as espécies, não são os indivíduos, não. São as populações. As populações que melhor representam uma espécie. Então, seria essa mudança das características herdáveis, tá? De uma população de seres vivos de uma geração para outra. Então, a teoria evolutiva ela prega que todos os seres vivos eles compartilham o mesmo ancestral comum. Então, aqui a gente tem a árvore da vida do Charles Darwin, onde o número 1 aí, ó, ele seria o ancestral comum mais antigo de todas essas ramificações, né, que seriam de espécies diferentes. Tá bom? Então, a partir desse ancestral comum surgiu a grande variedade de espécies que encontramos hoje. Mas isso é claro, com o passar do tempo, com o passar de bilhões de anos, né, que a gente teve essa toda variedade, essa biodiversidade que a gente tem hoje em dia. E vale ressaltar, gente, que uma teoria, ela vem para poder explicar, né, um padrão encontrado aí na natureza. E a teoria evolutiva ela é muito bem fundamentada. Ela tem muitas pesquisas que corroboram, evidências que corroboram para ela, tá bom? O criacionismo, ele diz que as espécies elas foram criadas por ato divino, ok. A grande questão é que eles pregam também que as espécies elas se mantêm imutáveis. Ou seja, seria o fixismo, né? Olha, as espécies elas não variam sempre, com o passar do tempo, continuam a mesma coisa, elas não sofrem mudanças. Já o evolucionismo acredita nessa de ocorrer mudança nas populações ao longo do tempo. Então, olha, aqui a gente tem as 3 espécies aqui de mariposa. A gente pegou essa do meio e colocou na base, ela é ancestral comum das demais. E aí, nessa espécie vai ocorrendo mudança nas suas populações, né? Até um ponto em que essas populações elas estão tão geneticamente diferentes uma das outras que os seus indivíduos eles não se cruzam mais. Ou se cruzam, não geram descendentes férteis. E esse é um dos conceitos de espécie, né? Os indivíduos eles se cruzam e geram descendentes férteis. Mas é a partir do momento que não gera mais descendentes férteis, a população 1, por exemplo, e a população 2, elas só se cruzam entre si, né? Indivíduos da 1 se cruzam com a 1 e da 2 se cruzam com a 2, aí eles fragmentam e viram então 2 novas espécies distintas. E elas continuam um caminho aí evolutivo, mudando, apresentando mudanças sempre, contínuas, esse processo de mudança. E, novamente, não necessariamente é para melhor ou para pior, só são mudanças. Então, a gente agora sobre as principais teorias evolutivas, começando com Jean-Baptiste de Lamarck, muito conhecido, né, essa teoria leva seu nome, o Lamarckismo, feita aí no século XVII. Ele tem 2 leis principais, as mais difundidas, né, a primeira delas é a lei do uso e do desuso, que diz que quanto mais um órgão é usado, mais ele irá se desenvolver. E quanto menos ele for usado, menos se desenvolverá, atrofiando-se e tendendo a desaparecer. E esse uso ou desuso desses órgãos seriam transmitidos, segundo a sua lei da herança das características adquiridas. Então, qualquer animal ele poderia transmitir aos seus descendentes aquelas características que se atrofiavam lá pelo desuso ou se desenvolviam pelo uso. Então, um exemplo. Imagina a gente entra na academia. Fica sarado, braço forte, perna forte. Aí um dia, se a gente quiser ter filhos, segundo essa teoria,
nosso órgão músculo ele foi muito desenvolvido. Então, nossos filhos iriam nascer já com músculo. Entende? Então, uma lei ela tende a explicar um padrão mesmo, sabe? Universal. Mas ela teve alguns furos, nem tudo se aplica a essa lei, né? Esse uso e desuso não se aplica a essa transmissão, né? Dos órgãos usados e não usados não se aplica bem a essa lei. Então, a gente tem aqui um outro exemplo, ó, com o experimento de August Weismann, onde eles cortaram os rabos dos camundongos e viram que na geração seguinte nasciam rabos, né? Nos filhotes, nasciam rabos. Ou seja, mesmo não tendo rabo, ou seja, não usando esse órgão, os filhotinhos continuavam nascendo com rabos e após 20 gerações eles continuavam nascendo, mesmo sempre cortando o rabo, entende? Então, não é porque você não usa que você vai tender a perder, ou melhor, que você vai transmitir, né, isso para a sua descendência, tá bom? Então, aqui um exemplo do pescoço da girafa. O que ele diz? Ó, a girafa, ela, tentando no primeiro quadrinho aí, ó, ela tá se esforçando ali para pegar as folhas. Então, seu pescoço, tanto ela se esforçar, nas próximas gerações, eles vai tendendo, né, a aumentar, vai tendendo a aumentar até que ela consegue alcançar o galho. Ou seja, quanto mais você usa o seu pescoço, mais esse pescoço ele vai se desenvolver e você vai deixar descendentes, né, com pescoços maiores, cada vez maiores, e eles vão ser bem-sucedidos aí no meio. Então, apesar de não ser mais aceita, a sua hipótese ela indicou caminhos interessantes aos futuros evolucionistas, tá bom? Ele teve um papel muito importante para a evolução. E aí, no século XIX, que é quando a teoria evolucionista ela começa a ganhar mais força, né? O Charles Darwin e o Alfred Russel Wallace, eles publicam em 1852 a origem, né, das espécies. O crédito maior foi por Charles Darwin, né, porque o Charles Darwin ele tinha um poder aquisitivo maior, ele era um cientista mais renomado do que o Wallace, né, e tudo bem, as hipóteses elas estavam mais bem fundamentadas na teoria de Charles Darwin, ele deu mais exemplos, então por isso que essa teoria, né, da evolução das espécies ela geralmente é mais referida ao Charles Darwin. Então, o darwinismo seria essa teoria aí do Charles Darwin e do Wallace, mas o Darwin ele acaba sendo o principal articulador dessa teoria da evolução no século XIX. A seleção natural ela foi o princípio utilizado, né, para defender a teoria da evolução, onde os indivíduos mais aptos que vão deixar mais descendentes. Então, o que seria isso? Eles pregavam que os indivíduos de uma espécie eles apresentam diferenças entre si. Então, a gente tem aqui uma girafa com pescoço curto, uma girafa com pescoço longo. Aqueles com características vantajosas às condições do ambiente possuem mais chance de sobreviver e deixar descendente. Então, qual dessas duas girafas vai deixar mais descendente que vocês acham? Porque se a gente for parar para pensar, essa de pescoço curto, ela vai comer as folhas que só tá ali embaixo. Mas e quando essas folhas acabarem? Ela pode morrer, né? E não deixar poucos descendentes, porque vai estar mais fraca. Agora, a que consegue alcançar mais folhas, ela tende a sobreviver e a deixar mais descendentes. Ou seja, o meio ambiente que seleciona os indivíduos que vão deixar mais descendentes, né? Ou seja, a característica que vai ser mais frequente nessas próximas gerações. Então, a girafa de pescoço longo vai deixar mais descendentes, então, consequentemente, essa geração terá mais indivíduos com pescoços longos. Concordam comigo? Então, a diferença de Lamarck e Darwin, que Lamarck dizia que as espécies eram semelhantes, os indivíduos da população, eles eram semelhantes entre si, quanto mais eles usavam o órgão pescoço, mas ele iria crescer na sua geração e nas próximas gerações, que os indivíduos iriam herdar isso. Agora, já Darwin não, ele dizia, tem variações nos indivíduos da população de uma determinada espécie, né, de todas as espécies, no caso, e as características mais vantajosas serão perpetuadas.
Porque os indivíduos, eles têm uma vantagem maior do que... Os indivíduos com essas características vantajosas têm uma vantagem maior que os demais, então vai deixar mais descendentes. A seleção natural ela atua sobre essa variabilidade de características nas populações, e isso é que vai possibilitar a melhor adaptação das espécies, porque vai filtrar, né, essas características mais vantajosas, onde esses indivíduos que têm essas características mais vantajosas vão deixar mais descendentes com essas características, ou seja, a espécie estará mais adaptada. Terá mais indivíduos com essas características vantajosas e menos indivíduos com as características não vantajosas. Mas a corrente evolutiva mais aceita hoje em dia é o neodarwinismo. Ele se inicia no século XX, também conhecido como a teoria sintética da evolução ou teoria moderna da evolução. Ele caracteriza-se pela união dos estudos de Darwin, principalmente a seleção natural, tá? O Darwin e o Wallace, com as descobertas da área da genética também, então é uma união. Os estudos do monge Gregor Mendel foram a base para explicar os mecanismos de hereditariedade. Ele é conhecido aí, né, como pai da genética. Eles vão falar um pouquinho mais a respeito do Mendel com vocês nas aulas de genética. Então, o neodarwinismo, ele tem vários pilares aí, né, mecanismos de estudos, tanto a biologia celular, molecular, filogenia, bioquímica, genética, os fósseis, a anatomia comparada. Então, a partir do conhecimento de mecanismo genético, de hereditariedade, das mutações, das recombinações gênicas, algumas das lacunas também no processo evolutivo foram esclarecidas. Então, a teoria do neodarwinismo ela considera os seguintes mecanismos como fatores que contribuem para as mudanças evolutivas. Começando aí com as mutações. A mutação ela corresponde a qualquer alteração no material genético de um organismo, o que pode originar uma nova característica, ou seja, essa mutação no material genético pode extrapolar para o nível fenotípico, de característica mesmo. Então, se essa nova característica oferecer alguma vantagem ao indivíduo, essa alteração tende a ser preservada por um outro mecanismo, que é a seleção natural. E essa mutação ela pode ocorrer em células somáticas ou em células germinativas, sendo que ela só é herdada quando ocorre em células germinativas, que seria no espermatozoide ou no óvulo. Né? As mutações elas são as principais fontes de variabilidade genética. No caso, seria espermatozoide ou óvulo quando a gente fala de animais. No reino vegetal já tem nome. O nome dessas estruturas são outros, né? São diferentes também, claro. Então, gente, agora falando sobre a deriva genética, que ele é outro mecanismo evolutivo, ele corresponde a um processo de mudança ao acaso das frequências alélicas de uma população. Vou falar um pouquinho mais para vocês sobre isso. Mas o que seriam esses alelos, né? Os alelos são as formas alternativas de um determinado gene e ocupam o mesmo local em cromossomos homólogos. O que seria isso? Olha, a gente tem aqui cromossomos homólogos. E seria, no caso, cromossomos homólogos são de células diploide. Então, por exemplo, esse aqui viria da mãe e esse do pai. Então, genes alelos, eles ditam a sequência de nucleotídeo, né? Para uma mesma característica. Então, aqui, ó, cor dos olhos, tá vendo? Eles estão no mesmo loco de cromossomos homólogos. E esse aqui dita a cor dos olhos, por exemplo, verde claro. E esse aqui dita a cor dos olhos castanhos. Então, alelos são formas diferentes, né, de um gene em cromossomos homólogos, tá? Vindas da mãe e do pai. Espero que tenha ficado clara essa questão dos alelos. E aí pode ter uma relação de dominância entre esses genes. Por exemplo, o olho castanho, a gente sabe que ele domina, né? Ele é dominante sobre o olho verde. Então, se o filho receber esses cromossomos, né, com esse tipo de cor dos olhos, o olho castanho irá dominar, ou seja, o alelo do pai vai dominar. E aí a seleção natural, ela atua sobre essas características, né? Qual característica que será mais vantajosa? E aí, então, ela vai favorecer ou não um determinado alelo, tá bom? Então, por isso que o conceito de deriva genética corresponde a um processo de mudança ao acaso das frequências alélicas de uma população.
Então aqui a gente não tem mais seleção natural. Porque a seleção natural é um filtro assim que o meio ambiente seleciona. A deriva genética é o acaso. O efeito gargalo ele é um exemplo extremo da deriva genética, que acontece quando o tamanho de uma população é severamente reduzido, por aleatoriedade, tá? Porque é deriva genética. Isso acontece geralmente quando ocorre alguma catástrofe natural, como terremoto, enchente, incêndio. Isso pode dizimar populações, matando quase todos os indivíduos e deixando uma pequena e aleatória parcela de sobreviventes. Então não foram selecionados por seleção natural. Só tiveram sorte de estar longe dessa catástrofe natural, tá bom? Então, um exemplo. A gente tem 2 populações de mamutes. Uma delas está próxima a um vulcão. Então, vamos supor que essa que está próxima ao vulcão, elas são mais adaptadas, porque elas têm pescoços mais longos. Elas conseguem comer, então, folhas que estão até mais altas. Ela tem esse alelo para o pescoço longo. E vamos colocar que ele é dominante sobre o alelo para pescoço curto. Então, até os indivíduos, né, que têm tanto alelo para pescoço longo como para pescoço curto, o longo vai dominar. Então, a maior parte dos indivíduos ali dessa população tem pescoço longo. E essa outra população que está mais distante, ela tem um alelo para pescoço curto apenas, não tem outro alelo para pescoço longo. Então, a totalidade dos indivíduos ali vai ter pescoço curto. Então, o que acontece? O vulcão ele entra em erupção. Qual a população que vai ser dizimada? Dos jabutis que estão próximos, que são os mais adaptados. Então, eles serão dizimados. Então, essa população sobrevivente não foi por seleção natural, foi por um evento ao acaso. E isso resultou, né, numa diminuição da adaptabilidade dessa espécie. A seleção natural também é outro mecanismo bem presente no neodarwinismo, que causa essa mudança, né, evolutiva. Então, como eu já falei bastante de seleção natural, só vou dar para vocês esse exemplo da Bison betularis, que ambas populações pertenciam a essa espécie e elas ocorreram, essas populações, na cidade inglesa de Manchester, no século XIX, onde antes da industrialização o ambiente ele era mais claro, tinha líquens nas árvores, os líquens lá eram esbranquiçados. Então a população de borboleta branca, né, dessa espécie Bison betularis estava no pico, estava alta. Por quê? Porque elas se camuflavam ali no meio do líquen. Então a seleção natural atuou para que essas populações de mariposas, né, borboleta não, mariposas pretas, elas diminuíssem, porque elas eram mais visíveis à predação, por exemplo. Mas a partir do momento que ocorreu esse processo de industrialização, as fábricas começaram a liberar muita fuligem, então o ambiente ficou mais escuro, os líquens morreram. Então, ocorreu uma drástica diminuição das populações de mariposas brancas e um alto aumento, né, da população de mariposas pretas. Porque as mariposas brancas estavam mais evidentes ali nesse ambiente escuro, então elas eram mais predadas, mostrando aí essa seleção natural. E aí algumas evidências, né, da evolução biológica, bem rapidamente. O registro fóssil seria uma dessas evidências, onde a gente tem camadas, né, estratos do solo. E aí, com essa camada aí, seria a camada mais superficial e as demais, as mais internas da Terra, e foi observado, né, que essas camadas mais profundas, elas tinham uma composição de espécies diferente das camadas acima. Cada camada, você via uma mudança, né, nos organismos ali. A semelhança entre as espécies também é uma evidência da evolução. Olha só como que é a embriologia dos diferentes grupos, né, do peixe, do anfíbio, do réptil, da ave, do mamífero. O embrião, eles são muito parecidos. Além de possuírem órgãos parecidos, ossos parecidos, sua fisiologia. E agora a gente vai resolver algumas questões. Então, eu trouxe 3 questões para a gente poder fazer de forma bem breve a respeito do conteúdo que tratamos até aqui. A questão 1. O meio ambiente cria a necessidade de uma determinada estrutura em um organismo. Este se esforça para responder a essa necessidade. Como resposta a esse esforço, há uma modificação na estrutura do organismo.
Modificação na estrutura do organismo, ó, na sua própria geração. Tal modificação é transmitida aos descendentes. Então, essas duas frases são chaves aí. O texto sintetiza as principais ideias relacionadas ao afixismo. O fixismo, a gente sabe que as espécies elas não mudam, né? Elas são imutáveis. E a gente, no enunciado, está falando modificação na estrutura do organismo, então não é. B, darwinismo, não está falando nada de seleção natural, né? Nada sobre a teoria de Darwin. Mendelismo, não abordamos bem. B, criacionismo, é a mesma linha do fixismo. E E, lamarquismo. Lamarquismo a gente viu que quanto mais usa, né, uma estrutura, um organismo usa, mais ela se desenvolve. E você ainda transmite essa estrutura, né, para os descendentes. Então é isso, lamarquismo. Questão 2. A seleção natural configura-se como o principal conceito dentro da teoria da evolução, proposta por Darwin e Wallace. Observe as alternativas abaixo e marque aquela que indica corretamente a ideia de seleção natural. Então, item A. Os organismos mais fortes são os que sobrevivem e transmitem essa característica para os seus descendentes. São os organismos mais fortes mesmo? Como eu falei com vocês, essa evolução ela não é nada tendenciosa, ela não vai selecionar os mais fortes ou os mais fracos, os melhores ou os piores. Simplesmente os mais adaptados ao meio. Então a questão B fala a mesma coisa. Os organismos mais fortes conseguem reproduzir e impedir a reprodução dos mais fracos. Não é isso. O C. Os organismos mais aptos são selecionados pelo meio. E todos os organismos mais fracos são extintos. Muito complicado esse tom determinístico, né, em evolução. Falar que todos os outros organismos, por não serem aptos, vão ser extintos. Isso é errado. E ainda fala, e todos os organismos mais fracos. Se fosse menos aptos, estaria menos errado ainda, mas pelo tom determinístico não pode ser ela. Questão D. Os organismos mais aptos a sobreviver no ambiente apresentam maior chance de reprodução e transmissão das características vantajosas para os seus descendentes. E é isso que a gente falou, né, de seleção natural. Os mais aptos ao meio vão sobreviver, vão deixar mais descendentes e transmitir essas características, né? Então, seria a questão D. A E seria apenas os organismos mais fortes reproduzem-se e produzem descendentes férteis. A gente já disse que não está relacionado a ser forte ou não. Questão 3. De acordo com a teoria proposta por Darwin e Wallace, humanos e outros organismos vivos, como a baleia, apresentam certo grau de parentesco. Isso ocorre porque todos os organismos passam por um processo de seleção natural? Será que o fato deles apresentarem um certo grau de parentesco, de acordo com a teoria de Darwin e Wallace, está mais relacionado com a questão da seleção natural, do mais apto? Acho que não. Vamos ver a próxima. B. Possuem um ancestral comum. Olha, a gente sabe que Darwin e Wallace, eles se baseavam, né, que todas as espécies são derivadas de um ancestral comum. Então, isso está mais relacionado a humanos e os outros organismos vivos apresentarem certo grau de parentesco do que a própria questão da seleção natural, que também está dentro da teoria, né? Proposta por Darwin e Wallace. Vamos ver as outras. Questão C. Possuem a capacidade de hereditariedade? Não está muito relacionado. Também com apresentar certo grau de parentesco. D. Passaram por processos de convergência adaptativa e E. Passaram por mutações direcionais. Eu acho que a gente já sabe qual que é a questão certa, né? Questão B. Então é isso. Muito obrigada a todos. Qualquer dúvida podem me mandar no e-mail.